Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar na história fascinante de um dos personagens mais marcantes do Novo Testamento. Um homem cuja vida, morte e ressurreição nos ensinam profundamente sobre fé, amizade e o poder milagroso de Jesus. Estamos falando de São Lázaro de Betânia. Quem era esse homem? Amigo íntimo de Jesus, a ponto de o mestre chorar por sua morte. E o que a sua história pode nos ensinar hoje? Fique comigo até o final para descobrir a vida, a obra e a poderosa oração a este santo tão especial. Lázaro vivia em Betânia, uma pequena aldeia perto de Jerusalém, com suas duas irmãs, Marta e Maria. A casa deles era um refúgio para Jesus e seus discípulos. Sempre que passava pela região, Jesus encontrava ali um lugar de descanso, acolhimento e amizade sincera. Imagina a cena. Jesus, cansado de suas longas jornadas, chegando à casa de Lázaro, sendo recebido com alegria, compartilhando uma refeição e conversas profundas. Essa amizade era tão genuína que o Evangelho de João se refere a Lázaro como aquele a quem Jesus amava. A história de Lázaro atinge seu clímax no capítulo 11 do Evangelho de João. Lázaro fica gravemente doente. Suas irmãs, desesperadas, enviam uma mensagem a Jesus: Senhor, aquele que tu amas está doente. Elas confiavam que a simples presença de Jesus seria suficiente para curá-lo. Mas, curiosamente, Jesus não vai imediatamente, ele espera 2 dias antes de partir para Betânia. Por quê? O próprio Jesus explica aos seus discípulos: esta doença não levará à morte, mas se destina à glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus já tinha um plano maior, um milagre que demonstraria seu poder sobre a própria morte de uma forma inesquecível. Quando Jesus finalmente chega a Betânia, a tragédia já havia acontecido. Lázaro estava morto e sepultado há 4 dias. O clima era de luto profundo. Marta, sempre prática e direta, vai ao encontro de Jesus e diz: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Suas palavras revelam uma fé misturada com uma ponta de decepção. Jesus a conforta com uma das declarações mais poderosas de toda a Bíblia: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês nisto? Depois, é a vez de Maria encontrar Jesus. Ao contrário de Marta, ela se joga aos pés do Mestre, chorando, e repete as mesmas palavras: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver a dor de Maria e dos judeus que a acompanhavam, o Evangelho nos conta que Jesus se comoveu profundamente e chorou. Este é o versículo mais curto da Bíblia. Jesus chorou, mas é um dos mais profundos. Ele nos mostra um Deus que não é distante e indiferente ao nosso sofrimento. Ele sente conosco, chora conosco. Ele é plenamente humano em sua compaixão. Jesus então pede para ser levado ao túmulo. Era uma gruta fechada com uma grande pedra. Ele ordena: tirem a pedra. Marta, a realista, intervém: Senhor, já cheira mal, pois já faz 4 dias. A resposta de Jesus é um convite à fé total. Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? A pedra é removida. Jesus ergue os olhos ao céu, faz uma oração de agradecimento ao Pai e, com uma voz poderosa, grita: Lázaro, vem para fora. E o inacreditável acontece. O homem que estava morto há 4 dias sai do túmulo, ainda envolto nas faixas funerárias. Jesus então diz aos que estavam ali, paralisados de espanto: desatai-o e deixai-o ir. Esse milagre é o ápice do ministério público de Jesus. Foi um sinal tão grandioso que muitos judeus que presenciaram o evento passaram a crer nele. No entanto, também foi a gota d'água para as autoridades religiosas, que a partir daquele momento decidiram firmemente que Jesus precisava ser eliminado. A ressurreição de Lázaro, um ato de vida, ironicamente selou a sentença de morte de Jesus. Mas o que aconteceu com Lázaro depois disso? A Bíblia não nos dá muitos detalhes, mas a tradição cristã nos oferece algumas pistas. Uma tradição oriental muito forte diz que, por causa da perseguição, Lázaro, junto com suas irmãs, teve que fugir da Judéia. Eles teriam embarcado em um barco sem remos e sem velas e, guiados pela providência divina, desembarcado na ilha de Chipre. Lá,
Lázaro teria sido ordenado bispo da comunidade de Quition, a atual Lárnaca, pelos apóstolos Paulo e Barnabé. Ele teria liderado a igreja local por cerca de 30 anos. Diz a lenda que, depois de sua ressurreição, Lázaro nunca mais sorriu, exceto uma vez, quando viu alguém roubando um vaso de barro e comentou: "O barro roubando o barro." Sua experiência de quase morte o teria deixado com uma perspectiva eterna sobre a vida e a transitoriedade das coisas terrenas. Ele morreu pela segunda vez, de causas naturais, e foi enterrado em Larnaca. Suas relíquias foram posteriormente transferidas para Constantinopla, e mais tarde parte delas para a França. Por causa de sua história, São Lázaro é invocado como o padroeiro dos doentes, especialmente aqueles com doenças de pele e enfermidades consideradas incuráveis, dos leprosos e dos moribundos. Sua história é um símbolo de esperança. Se Jesus pôde trazer Lázaro de volta da corrupção do túmulo, o que ele não pode fazer por nós em nossas vidas? Nossos túmulos podem ser um vício, uma depressão, um relacionamento rompido, uma crise financeira, uma doença. A história de Lázaro nos garante que, não importa quão sem esperança a situação pareça, não importa se já cheira mal, a voz de Cristo tem o poder de nos chamar para fora, para a vida, para a liberdade. Ele nos convida a crer para ver a glória de Deus. A festa de São Lázaro é celebrada no dia 17 de dezembro, na Igreja Católica Ocidental, e no sábado de Lázaro, o dia anterior ao Domingo de Ramos, na Igreja Ortodoxa Oriental, marcando o início da Semana Santa. Agora, gostaria de compartilhar com vocês uma oração a São Lázaro. Você pode rezá-la quando estiver passando por uma grande dificuldade, especialmente relacionada à saúde, ou quando se sentir preso em alguma situação que parece sem saída. Reze com fé, lembrando-se do poder de Deus que se manifestou na vida deste grande santo. Ó glorioso São Lázaro, amigo querido, de Ressus, que tiveste a graça de ser ressuscitado por ele, recorro a ti com grande confiança. Tu conheceste a dor da doença e a escuridão do túmulo, mas também experimentaste o poder vivificante de Cristo. Intercede por mim junto ao Mestre, a quem tanto amaste, e por quem foste amado. Apresenta a Ele as minhas enfermidades do corpo e da alma, as minhas angústias e desesperanças. Pede a Jesus que, se for de sua vontade, Ele me chame para fora deste túmulo que me aprisiona. Seja ele uma doença, um vício, uma tristeza profunda ou qualquer outra dificuldade. Ajuda-me a ouvir a voz de Cristo que me chama à vida nova. Que, assim como a pedra do teu sepulcro foi removida, as barreiras que me impedem de viver plenamente a graça de Deus também sejam retiradas. São Lázaro, exemplo de fé e de amizade com Cristo, ensine-me a confiar no poder de Jesus, mesmo quando tudo parece perdido. Que a tua história me inspire a crer que para Deus nada é impossível. Amém. Que a história e a intercessão de São Lázaro nos encham de esperança e fortaleçam nossa fé no Cristo, a ressurreição e a vida. Ele nos mostra que mesmo nas situações mais sombrias, a luz da vida de Deus pode brilhar e transformar tudo. Muito obrigado por me acompanhar nesta jornada pela vida de São Lázaro. Se você gostou deste vídeo e quer conhecer mais histórias inspiradoras como esta, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Compartilhe este vídeo com alguém que precise de uma mensagem de esperança. Fiquem com Deus e até a próxima.